Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 7, capítulo 55. No porto, os aldeões ajudavam a tripulação de Hoven a carregar suprimentos no Going Merry, o suficiente para a viagem que se aproximava. Eles também transplantaram cuidadosamente as tangerineiras de Belmer para o convés do navio. Agora tudo deve estar pronto, certo? Perguntou Hoven, olhando para Sanji. Sim, as necessidades nutricionais estão cobertas, confirmou Sanji. Garantir que seus companheiros estivessem bem alimentados durante a jornada era seu dever. Com Hoven agora a bordo, um comilão cujo apetite superava até mesmo o de Luffy, Sanji preparou ainda mais ingredientes do que o habitual. Mas Sanji não achou isso problemático. Em vez disso, planejou meticulosamente o equilíbrio nutricional de Hoven, porque foi um verdadeiro prazer para Hoven provar a sua comida. Zoro, o cabeça de musgo, como é óbvio, nunca fazia elogios. Luffy simplesmente devorou a comida, gritando ocasionalmente delicioso. Usopp até poderia dizer mais, mas seu hábito arraigado de exagerar fazia com que seus elogios muitas vezes soassem exagerados e fora de contexto. Só Hoven era capaz de oferecer críticas perspicazes e detalhadas sobre seus pratos, apreciando as nuances de aparência, aroma e sabor. Cada comentário acertava em cheio os aspectos dos quais Sanji mais se orgulhava. Para um chefe que considerava a culinária a sua vida, esse tipo de feedback era incrivelmente gratificante. A propósito, onde está Nami? Perguntou Usopp curioso, procurando-a com o olhar. Ela chegará em breve. Nami, tem seu próprio jeito de se despedir, respondeu Hoven com um sorriso cúmplice. O quê? A Nami vai embora sem levar o dinheiro? Lá embaixo, Genzo arregalou os olhos ao ouvir de Nojiko que Nami pretendia deixar suas economias para trás. Isso não está certo. Nami trabalhou muito duro para conseguir esse dinheiro, exclamou Nako, a médica da aldeia que havia tratado Zoro. Ela disse que sempre pode roubar mais. Você conhece a Nami. Quando ela decide algo, não muda de ideia, suspirou Nojiko, impotente. Nami amava dinheiro porque ele representava a esperança de salvar sua cidade natal. Mas, mais do que dinheiro, Nami amava sua família. Aquela garota tola. Nós é que deveríamos ser eternamente gratos a ela, murmurou Genzo, tomado pela culpa. Eles não tinham conseguido ajudar muito, deixando Nami arcar com tudo. Tentar lutar entre eles só teria preocupado Nami e contrariado seus desejos. Mas esse dinheiro, como poderiam ficar com ele? Toque, toque. Nesse instante, passos se aproximaram. Ela está aqui, disse Hoven, olhando na direção de Nami. Nami. Ao ouvirem os passos, todos os moradores de Kokoyazi se viraram para ela. Içar velas. Agora, gritou Nami, mantendo a cabeça baixa e evitando olhar diretamente para os aldeões. De repente ela disparou em direção ao Going Merry. O que está acontecendo? Por que a Nami está correndo? Perguntou Usopp, perplexo. O navegador deu a ordem. É claro que zarpamos. Neste navio, quem manda é a Nami quando se trata de navegação Hoven Hill. Isso mesmo, gritou Luffy em concordância. Zoro imediatamente soou a âncora. Usopp e Sanji rapidamente assumiram suas posições. Aquela garota, ela vai mesmo embora sem nos deixar agradecê-la ou nos despedirmos direito? Genzo, que tinha visto Nami crescer, entendeu imediatamente a intenção dela. Como ela pôde? Exclamaram os aldeões, chocados. Eles queriam agradecer a Nami como deve ser, dar-lhe uma despedida digna. Içar a vela principal, gritou Luffy. A vela do Merry se desfraldou e o navio começou a se afastar do cais. Os aldeões avançaram, tentando impedir Nami. Espere. Ao menos nos deixe agradecer como deve ser antes de você ir, implorou um homem, tentando bloquear seu caminho. Nami, eu não vou deixar você nos abandonar assim. Genzo gritou para ela. Hoven, será que Nami realmente pode ir embora assim? Perguntou Sanji, olhando para Hoven. Que diferença faz? Nami está livre agora, respondeu Hoven, observando Nami correr com um sorriso. No instante seguinte, Nami disparou em direção à multidão de aldeões. Utilizando sua agilidade de ladra pirata azul, ela se esquivou habilmente entre eles. Os aldeões não conseguiram impedi-la. Tocar. Nami irrompeu pela multidão e saltou em direção ao Going Merry que já se afastava do cais. Nami! Exclamou Nojiko preocupada, observando o salto arriscado de Nami. Mas no instante seguinte Nojiko relaxou. Sinceramente, que imprudência, suspirou Hoven com carinho, de pé junto ao parapeito do convés com os braços abertos. Ele amparou Nami com facilidade quando ela pousou. Bem, você disse que eu estava livre. Nami sorriu para Hoven, depois se afastou de seu abraço, voltando-se para encarar os aldeões no cais. Ruído. Nami deu uma leve sacudida em suas roupas, e inúmeras carteiras caíram no convés. Pessoal, cuidado! Nami gritou, erguendo um maço de notas belis que havia roubado, e se virou para os aldeões com um sorriso travesso. Ah, nossas carteiras! Que atrevimento, garoto! Seu gatinho ladrãozinho! Os aldeões exclamaram ao descobrirem suas carteiras perdidas. Mas seus gritos rapidamente se transformaram em cuide-se, Nami! Seja feliz, Nami! Muito obrigado a todos! Nami sorriu radiante. Sim, essa era a despedida perfeita para ela. Pessoal, adeus! Estou indo, Nami sorriu radiante, seus olhos se curvando em crescentes de alegria enquanto acenava entusiasticamente para os aldeões. Eu juro, minha irmã é mesmo especial. Seja feliz, tá bom? Nojiko deu uma risadinha, completamente encantada. Hahaha, Genzo riu, sentando-se pesadamente. Ver Nami sorrir daquele jeito, verdadeiramente feliz, Genzo sorriu também. Seja feliz, Nami.
Quartel-General da Marinha, Marineford. Aqui se reuniram os fuzileiros navais de elite do mundo. O quartel-general da Marinha, os 7 Shichibukais e os 4 imperadores, estes formavam as 3 grandes potências que mantinham o equilíbrio atual do mundo. O quartel-general da Marinha, juntamente com os 7 Shichibukai, nominalmente subordinados ao governo mundial, opôs-se às forças piratas lideradas principalmente pelos 4 imperadores. No entanto, com os imperadores em grande parte confinados aos seus territórios, o quartel-general dos fuzileiros navais representava, sem dúvida, a facção individual mais forte. Dentro de uma sala de conferências, 3 cartazes de procurados foram afixados em um grande quadro de avisos. Alinhados em ambos os lados da sala, estavam fileiras de oficiais do quartel-general da Marinha. Cada um carregava as cicatrizes de inúmeras batalhas contra piratas. Diferentemente dos oficiais de outras unidades, os fuzileiros navais do quartel-general enfrentavam as ameaças da Grand Line, até mesmo os imperadores do Novo Mundo. Esses oficiais estavam em um nível completamente diferente. Uma aura de determinação feroz preenchia a sala. Então, este grupo agora está além das capacidades de uma mera filial, correto? Afirmou o vice-almirante Yamakagi gravemente. Correto, confirmou Comodoro Brânio, do quartel-general da Marinha, apontando para o quadro. Desde que formaram sua tripulação, começando com a derrota do Capitão Morgan, seu ímpeto tem sido imparável. Bug, o palhaço, recompensa de 15 milhões de belis. Almirante da frota pirata, Don Krieg, recompensa de 17 milhões de belis. Piratas Homens-Peixe, Arlon Dente de Serra, recompensa de 20 milhões de belis. Brânio apontou para os cartazes. No Mar do Leste, onde a recompensa média é de apenas 3 milhões de belis, esses eram todos piratas importantes com recompensas superiores a 10 milhões. Mesmo assim, essa tripulação derrotou todos eles, declarou Brânio em voz alta. E especialmente, paulada. Um novo cartaz de procurado foi colado no quadro de avisos, já noticiado anteriormente pela Agência Mundial de Notícias Econômicas, e ganhando imensa notoriedade. O usuário do Haki do Conquistador. Antes de derrotar Don Krieg, este homem chegou a usar seu Haki do Conquistador contra os Shichibukai, Olhos de Gavião Mihawk. O poder deste homem não pode mais ser ignorado, declarou Brânio sombriamente. Haki do Conquistador. Os oficiais da Marinha presentes ficaram tensos, suas expressões se tornando incrivelmente sérias. Gotas de suor começaram a se formar na testa de alguns. Essa era a postura de um rei, um poder que nem mesmo seus 3 combatentes mais fortes, os almirantes da Marinha, possuíam. Qualquer pessoa que a despertasse inevitavelmente se tornava uma figura de grande poder na Grand Line. Houve um debate anterior sobre a recompensa por este homem, mas desta vez considerando seus poderes demonstrados ao confrontar aqui com Mihawk de Olhos de Gavião, e seu ato hediondo de assassinar o capitão Nezumida, 16ª Divisão da Marinha do Mar do Leste, decidimos por este valor de recompensa. É inédito que uma recompensa inicial atinja este valor. Contudo, com base em nossa avaliação, este número não está de forma alguma inflacionado. Um broto tão terrivelmente maligno deve ser extinto o mais rápido possível, concluiu Brânio, apontando para o valor da recompensa. Absolutamente correto, afirmou o vice-almirante Yamakagi, que viera especificamente para esta reunião. Vice-almirante Onigumo, o que você acha? Yamakagi olhou para Onigumo. Yamakagi representava a facção pacifista dentro da Marinha, enquanto Onigumo representava a facção Gavião. Uma decisão sobre a recompensa por um recruta superpoderoso que possuísse Haki do Conquistador exigia o consenso de vice-almirantes de ambas as facções. Sem objeções. Este indivíduo perigoso deve ser eliminado rapidamente, disse Onigumo, com o rosto sombrio, assentindo lentamente. Se não fosse por certas considerações, ele mesmo teria caçado essa semente maligna. Então, o valor da recompensa está confirmado. Anuncie para o mundo. Rovem, o soberano do céu. Vivo ou morto. Recompensa, 100 milhões de belis. Brânio declarou em voz alta. Além disso, o capitão reconhecido por este homem, capitão dos piratas do Chapéu de Palha, usuário da Gomu Gomu no Mi, Chapéu de Palha Monk de Luffy. Recompensa, 45 milhões de belis. Informem o mundo que essa chama maligna seja extinta rapidamente. Capítulo 56. Vila do Xarope. Se senhorita Kaia. Mary rompeu freneticamente no escritório de Kaia. O que foi, Mary? Por que você está tão em pânico? Kaia ergueu os olhos do mapa náutico que estava estudando, colocando seus óculos de leitura. Kaia estava à espera do regresso de Roven. Assim que recuperasse a saúde, queria viajar com ele para muitos lugares. Só de olhar para aqueles mapas, a sua mente se enchia de imagens. É claro que por nunca ter estado no mar, Kaia ainda não conseguia imaginar as paisagens além da sua ilha. Mas para onde iam não importava, o importante era com quem ia. O rosto de Roven estava vívido e nítido na sua mente. Pô, por favor, olhem isto. Mary estendeu 2 cartazes de procurado. Roven. Ao ver o cartaz de Roven, Kaia imediatamente se levantou e o pegou. Como o capitão Nezumi havia sido morto por Roven, a foto usada no pôster de Roven ainda era tirada pela Agência Mundial de Notícias Econômicas. O pôster de Luffy também passou a exibir a foto da Agência Mundial de Notícias Econômicas. Clique. Kaia caminhou até a janela, abriu-a e olhou para o mar ao longe. Ela guardou o cartaz de procurado de Roven bem perto do peito. Roven, eu esperarei você me levar para o mar. Kaia abraçou o pôster com força, contemplando o oceano distante, com os olhos se curvando em um sorriso. Baratie. Os cartazes de procurados de Roven e Luffy foram afixados no local mais visível. Após organizar as tarefas da cozinha, Zef saiu para o convés e olhou para o mar. Uma recompensa dessas. Como esperado daquele homem, Sanji. Realize seu sonho. Zef sorriu levemente. Uma ilha remota sem nome. Ei, aquele cara é. 2 piratas, observando o mar distante através de um binóculo, exclamaram de repente. Ele é.
O outro pirata correu rapidamente até ele. Reconhecendo a figura do homem, um suor frio escorreu por sua testa. Olhos de gavião. O que você está fazendo aqui? Um grupo de piratas cercou Mihawk rapidamente. Silêncio. Não estou aqui por sua causa. Onde estão seus oficiais? Perguntou Mihawk calmamente. Chefe, um dos piratas saiu correndo, adentrando ainda mais a ilha. Chefe, é o Olhos de Gavião. Ele gritou pirata para um homem com um cabelo ruivo característico e apenas um braço, que estava com a cabeça baixa. Yonkou Shanks, o ruivo. E aí, Olhos de Gavião? Raramente te vejo por aqui, murmurou Shanks com a cabeça ainda baixa e a expressão sombria. Mihawk apareceu diante de Shanks aparentemente do nada. Não estou me sentindo muito bem agora. Você veio para um duelo? Perguntou Shanks sem levantar os olhos. Não tenho interesse em duelar com um homem de um braço só. Além disso, você está de ressaca, não é? Respondeu Mihawk, tirando 2 cartazes de procurado. Encontrei aquele pirralho interessante que você mencionou lá no Mar do Leste. Hahaha. Luffy, ele já tem uma recompensa pela cabeça? Ao ouvir isso, Shanks finalmente ergueu os olhos, rindo gostosamente ao ver o pôster de Luffy. Graças à reportagem da Agência Mundial de Notícias Econômicas, Shanks já sabia que Luffy havia zarpado. No entanto, havia outro pirata que me interessava mais, afirmou Mihawk, desdobrando o segundo pôster. 100 milhões de belis? Shanks reconheceu o rosto de Robin. Ele o tinha visto na reportagem da Agência Mundial de Notícias Econômicas mais cedo, mas o valor da recompensa ainda o surpreendeu bastante. 100 milhões de belis, esse número tinha um significado especial. Piratas novatos, emergindo dos 4 mares após percorrerem a primeira metade da Grand Line, convergiram para o arquipélago Sabaody. Os novatos que ascenderam rapidamente ao entrarem na Grand Line e chegarem a Sabaody, adquirindo recompensas superiores a 100 milhões de belis, foram apelidados de supernovas. Para alcançar esse nível de recompensa, era necessário sobreviver a toda a primeira metade da Grand Line e se destacar entre os melhores novatos de sua geração. No entanto, Robin recebeu uma recompensa de 100 milhões de belis antes mesmo de entrar na Grand Line, algo sem precedentes na história. Chamar isso de notícia explosiva não foi nenhum exagero. Eu confrontei meu Aqui do Conquistador com o daquele jovem, afirmou Mihawk, olhando atentamente para Shanks. Seu potencial futuro pode até superar o seu em termos de Aqui ruivo. Mihawk relembrou o confronto com Robin. Ele havia visto naquele jovem a forma nascente do mesmo Aqui avassalador que o falecido rei dos piratas, Gold Roger, possuía, o poder de conquistar tudo. Assim como quando Mihawk testemunhou a execução de Roger. Apenas parado ali, Robin parecia irradiar luz. Ao ouvir a avaliação de Mihawk, a sonolência da ressaca de Shanks desapareceu, substituída por um brilho surpreendentemente poderoso de Aqui em seus olhos. Bem, certamente estarei ansioso para conhecê-lo. Mas antes disso, Shanks olhou para Mihawk, um sorriso travesso se espalhando por seu rosto. Mihawk ergueu uma sobrancelha. Beba tudo. Hoje estamos comemorando. Beba tudo. Ha. Shanks agarrou Mihawk, puxando-o para uma comemoração improvisada. Soberano dos céus Robin. Enquanto incentivava Mihawk a não se conter nas bebidas, um lampejo de luz carmesim escura brilhou no fundo dos olhos de Shanks. Receber tal elogio de Olhos de Gavião. Estou ansioso para conhecê-lo pessoalmente. E Luffy também. Os cartazes de procurados de Robin e Luffy se espalharam rapidamente pelo mundo. A recompensa de Robin, em particular, enviou ondas de choque gigantescas pelos mares. Após a reportagem inicial da Agência Mundial de Notícias Econômicas, juntamente com a recompensa explosiva oferecida pelos fuzileiros navais, o nome de Robin tornou-se lendário da noite para o dia. A agência de notícias Agência Mundial de Notícias Econômicas enfatizou ainda mais o confronto de Robin com o Shichibukai Olhos de Gavião Mihawk, solidificando sua reputação incomparável. Conseguir uma recompensa de nível supernova e entrar em confronto com o Shichibukai antes mesmo de chegar à Grand Line. A partir de hoje, por todos os mares, quem não conheceria o nome de Soberano do Céu, Robin? Naquele momento, tendo resolvido o incidente na vila de Kokoyazi e finalizado a formação da tripulação principal, Robin e os outros estavam navegando no Going Merry. Seu destino, Logeton, a cidade do começo e do fim, local de nascimento e execução do rei dos piratas, Gold Roger, situada perto da entrada da Grand Line. A bordo do Going Merry. Nami, que acabará de comprar um jornal de um jornaleiro e resmungou sobre o aumento de preço, olhou boquiaberta para os 2 cartazes de procurados que caíram. Robin, Luffy, vocês têm recompensas. Nami gritou alarmada. O quê? Ganhei uma recompensa? Luffy, que estava relaxando em seu assento especial na proa, correu imediatamente para lá, empolgado. Olhem, pessoal, tem uma recompensa pela minha cabeça. 45 milhões de belis. Luffy mostrou animadamente seu cartaz de procurado para seus companheiros. Para um pirata, nada demonstrava melhor sua força e fama do que uma recompensa alta. Luffy sonhava em ter uma recompensa enorme. Zoro e Sanji também sentiram uma onda de espírito competitivo. As recompensas eram um reconhecimento da força de um pirata. Como haviam escolhido o caminho da pirataria, é claro que também almejavam recompensas incrivelmente altas. Xixi, a recompensa do Robin é só de 10 milhões de belis? Que pena. Luffy então pegou o pôster de Robin, sorrindo alegremente, deixando evidente sua falta de habilidade com matemática. 10 milhões? Robin? Impossível! Exclamaram Sanji, Usopp e Zoro em coro, incrédulos. Todos haviam testemunhado a força de Robin. Ele era claramente muito mais forte que Luffy. Como a recompensa por Robin podia ser tão menor? Deixe-me ver, disse Sanji, pegando o pôster de Robin das mãos de Luffy e examinando-o atentamente. Unidades, dezenas, centenas, milhares, milhões, dezenas de milhões.
Enquanto Sanji contava os zeros na recompensa de Hoven, um suor frio começou a se formar em sua testa. Idiota! Isso não são 10 milhões de belis! Exclamou Sanji, completamente chocado. Isto é, 100 milhões de belis. É? 100 milhões de belis? Ao ouvir o número impressionante, os olhos de Usopp quase saltaram das órbitas de terror. 100 milhões de belis? Nami cobriu a boca, o rosto pálido de descrença, finas gotas de suor se formando em sua testa. 100 milhões de belis? O que isso significa? A recompensa de Arlong era de apenas 20 milhões, a mais alta do Mar do Leste. Nessas águas, qualquer um com uma recompensa superior a 10 milhões era considerado um grande pirata. Nami nunca tinha ouvido falar de um pirata no Mar do Leste com uma recompensa que chegasse a 100 milhões. Ao olhar para Hoven, os olhos de Nami se encheram de preocupação. Com uma recompensa dessas, Hoven certamente se tornaria alvo de poderosos fuzileiros navais e piratas. 100 milhões de belis? Luffy arregalou os olhos, gritando de surpresa. A recompensa de Hoven era muito maior que a dele? Luffy olhou com inveja para o cartaz de Hoven, depois cerrou os punhos, tomado por uma determinação renovada. Luffy não tinha inveja do seu camarada, pelo contrário, encarou isso como motivação. Ele também teria uma recompensa altíssima. Ele alcançaria Hoven. Finalmente chegou, hein? 100 milhões de belis? Hoven pegou o cartaz de procurado de Sanji, um leve sorriso se formando em seus lábios. Para uma primeira recompensa, Hoven estava bastante satisfeito. Disposição régia aumentada. Intensidade do Haki do Conquistador aumentada. Apareceu uma notificação. Exatamente como esperado. O valor da recompensa de um pirata pode aumentar sua disposição, fortalecendo assim o Haki. Ao ver as reações exageradas de Sanji, Usopp e Luffy, Hoven esboçou um leve sorriso. Essa sensação era bastante agradável. O processo de aumentar os próprios atributos, ganhar disposição e fortalecer o Haki se encaixa perfeitamente com a natureza brutal e de sobrevivência do mais forte do sistema Haki. Uma recompensa maior atraía fuzileiros navais mais fortes e outros piratas em busca de fama ao derrotar alvos valiosos. Aqueles que sobreviviam a esse processo de seleção naturalmente forjavam um Haki mais poderoso. 100 milhões de belis, murmurou Zoro, com a expressão ficando séria ao ouvir a cifra surpreendente. Como ex-caçador de recompensas, Zoro entendia o significado de um número como aquele melhor do que ninguém. Esqueça o Mar do Leste. Mesmo na Grand Line, uma recompensa desse tipo indicava que alguém era um pirata importante. Com recompensas como essas, os inimigos que eles enfrentariam no futuro não seriam meros fuzileiros navais ou pequenos criminosos. Eles enfrentariam o próprio quartel-general dos fuzileiros navais e outras poderosas tripulações piratas. Zoro avaliou sua condição física após o treino. Embora ainda sentisse dores, ele se considerava recuperado o suficiente para continuar treinando. Zoro, aonde você vai? Perguntou Luffy, curioso, ao ver Zoro se levantar e seguir em direção à cabine. Para treinar, respondeu Zoro, com os olhos cheios de determinação inabalável. Ele havia prometido a Hoven e Luffy, nunca mais perderia. Enfrentar inimigos muito mais fortes do que antes significava que ele tinha que valorizar cada segundo, dedicando-o a ficar mais forte. Eu irei com você, disse Hoven com um sorriso, compreendendo os pensamentos de Zoro. Eu também. Vou aprender aqui. Gritou Luffy saltando, com os olhos ardendo de espírito de luta. A recompensa de 100 milhões de belis por Hoven acendeu nele uma feroz chama competitiva. A preparação do jantar de hoje está quase concluída. Acho que vou treinar um pouco também, disse Sanji seriamente, respirando fundo. Hoven e os outros o haviam colocado no caminho para perseguir seu sonho. Embora fosse o cozinheiro, ele também precisava contribuir com sua força para seus companheiros. Yos, irmãos, vamos aprender aqui juntos com o Hoven, exclamou Luffy, agarrando os braços de Zoro e Sanji. Os olhos de Zoro e Sanji se contraíram, mas vendo o entusiasmo contagiante de Luffy, e sabendo que ele não os deixaria escapar se não obedecessem, eles relutantemente ergueram os punhos ao lado dele. Mas apesar da relutância, uma luz determinada brilhou nos olhos de Zoro e Sanji. Aqui, eles absolutamente precisavam aprender, pelos seus sonhos e ambições, e pelos seus camaradas. Capítulo 57. Bang, bang, bang. Com 3 estrondos altos, Luffy, Sanji e Zoro foram mais uma vez arremessados contra a parede da sala de treinamento, ficando presos e gemendo. Ai, ai, ai. Zoro, me ajuda rápido, gritou Luffy com a cabeça presa na parede. Por ser de borracha, ele era muito elástico, não conseguia se soltar facilmente. Zoro suspirou, ofegando pesadamente enquanto conseguia retirar a cabeça de Luffy da parede. Incrível, Hoven, como você ficou ainda mais forte de novo? Luffy choramingou, esfregando a cabeça dolorida enquanto olhava para Hoven com espanto. Definitivamente mais forte do que antes, concordou Zoro, com uma expressão incrivelmente sombria. Seus ferimentos estavam praticamente curados e agora eles tinham sobrancelhas cacheadas lutando ao lado deles, mas ainda assim eram completamente impotentes contra Hoven. Ser atingido por aqui, não é brincadeira, murmurou Sanji, esfregando a canela machucada com o rosto pálido de dor. Vocês 3, lembrem-se bem da sensação de serem atingidos por aqui, instruiu Hoven, olhando para o trio exausto. No fim das contas, o aprendizado do aqui dependia deles. Mas o treinamento de Hoven ainda não havia terminado. Ele colocou pesos terrivelmente pesados e começou seu próprio condicionamento físico. Seu físico, sob o efeito da habilidade demoníaca sobre-humana, tornou-se continuamente mais forte.
Físico demoníaco sobre-humano, nascido da fusão do físico sobre-humano de Luffy e do físico demoníaco de Zoro. Em termos de velocidade bruta de reparação muscular e óssea, Robin era agora aproximadamente 2 vezes mais rápido que Zoro. Além disso, à medida que o físico de Robin se fortalecia, essa diferença continuava a aumentar. Isso porque o físico demoníaco sobre-humano também possuía capacidades de absorção que excediam até mesmo o físico sobre-humano básico de Luffy. Quanto mais forte o físico de Robin se tornava, mais eficiente era sua absorção, o que por sua vez acelerava a recuperação muscular e óssea, permitindo-lhe suportar uma intensidade de treino ainda maior, um ciclo de feedback positivo perfeito. Físico demoníaco sobre-humano. A velocidade com que aprimorava seu físico não diminuía à medida que ele ficava mais forte, na verdade, acelerava. E ao longo de seu treinamento físico, Robin podia ativar simultaneamente o nascido do mar para fortalecer continuamente seu Haki. Essa sensação palpável de ficar cada vez mais forte era incrivelmente viciante. De volta à Terra, o trabalho árduo nem sempre garantia resultados. Mas aqui, contanto que treinasse diligentemente, ele podia sentir fisicamente que estava ficando mais forte. A sensação foi fascinante. Robin se dedicou completamente ao seu treinamento. Observando Robin já tão forte, mas ainda treinando com tanta intensidade, Zoro cerrou os dentes para suportar a dor, pegou uma barra de peso enorme e começou a praticar movimentos de espada. Enquanto treinava, ele se lembrava da sensação do Haki de Robin atingindo seu corpo, tentando desesperadamente capturar aquela sensação, despertar o Haki em si mesmo. Como posso ficar mais forte? Luffy ponderou atentamente. Seus companheiros estavam se esforçando tanto, como capitão, ele também precisava ficar mais forte. Em relação ao Haki, Luffy sabia que não o aprenderia rapidamente. Luffy podia ser ingênuo, mas não era estúpido, ele entendia suas próprias limitações. Entre os 3 irmãos jurados, ele próprio, Ace e Sabo, ele sempre fora o menos talentoso em combate durante a infância. Mesmo depois de comer a fruta do diabo, ele frequentemente perdia lutas contra Ace, que não havia comido nenhuma. Inicialmente, seu uso da Gomu Gomu no Mi era péssimo. Além de não conseguir acertar os outros, ele frequentemente acabava se enrolando todo em nós. Então Luffy sabia claramente, ele não era um gênio. Se Zoro e os outros não conseguiam aprender aqui rapidamente, ele também não conseguiria. Portanto, a maneira mais rápida para ele ficar mais forte agora era através de sua Akuma no Mi, sua vantagem única sobre Robin e Zoro. Luffy esticou o braço, depois a perna, experimentando, pensando profundamente. Robin, ainda em treinamento, percebeu as ações de Luffy com seu Haki da observação. Já está começando a experimentar a segunda e a terceira marcha? Pensou Robin. Robin deliberadamente não deu a Luffy nenhuma dica sobre essas técnicas. O uso da estrutura de borracha dessas marchas impunha uma enorme pressão sobre o físico do usuário. Na linha do tempo da história original, por volta de Enies Lobby, bem depois da metade do caminho para o paraíso, perto de Sabaody, o corpo de Luffy mal conseguia suportar a segunda marcha e a terceira marcha. Neste momento, mesmo antes de entrar na Grand Line, o físico atual de Luffy estava longe de ser forte o suficiente para suportar essas técnicas com segurança. Então Robin não ofereceu nenhuma orientação sobre o desenvolvimento da Akuma no Mi de Luffy. Francamente, nenhuma era necessária. A noção de desenvolver habilidades da Akuma no Mi foi amplamente descartada posteriormente na história pelo autor original. Os poderes da Akuma no Mi eram essencialmente fixos. Conforme o físico do usuário se fortalecia, ele naturalmente desbloqueava aplicações mais poderosas de sua fruta. O único grande obstáculo era o despertar após o qual o poder da fruta atingia seu potencial máximo. Deixe Luffy experimentar por conta própria. Deixe-o dominar gradualmente o poder do segunda marcha e do terceira marcha. Esse processo de explorar as habilidades de sua Akuma no Mi também fortaleceria naturalmente o físico de Luffy. Comer uma Akuma no Mi alterava o corpo do usuário de forma intrínseca. Luffy, mesmo antes de despertar Nika, era feito de borracha. O uso constante de suas habilidades de borracha aumentava naturalmente sua força física e resistência. Era por isso que os usuários de Akuma no Mi, especialmente aqueles com frutas voltadas para o combate, geralmente possuíam físicos e resistência muito superiores em comparação com os não usuários. Foi também por isso que Robin, apesar do limite de poder centrado no Aqui no Mundo, estava determinado a adquirir Akuma no Mi poderosas. Frutas do diabo poderosas, particularmente as zoomíticas, concediam aos usuários reservas de energia incrivelmente vastas. Com base na resistência em combate posterior de usuários de logia de alto nível, como Aokiji e Akainu, é provável que as logias despertadas também proporcionassem uma resistência imensa. Além disso, os poderes inerentes das Akuma no Mi poderosas eram formidáveis. Combinados com Haki, seu potencial máximo de combate definitivamente superava o de lutadores que dependiam apenas de Haki. Considere Garp durante o incidente do Ashinozu. Apesar de possuir poder ofensivo superior com seu Haki do Conquistador infundido e dominar completamente Aokiji em termos de poder de ataque, a Akuma no Mi de gelo de Aokiji não conseguiu anular completamente os golpes infundidos de Garp. Garp ainda estava em desvantagem em termos de resistência e durabilidade. Garp desferiu inúmeros ataques devastadores do Conquistador infundido em Aokiji. Mesmo assim, Aokiji, graças à sua constituição física e resistência superiores, provavelmente aprimoradas pelo despertar de sua logia,
continuava se levantando e prosseguindo a luta. Entretanto, Garp sofreu apenas um ataque surpresa de Shiryu, e sua eficácia em combate despencou rapidamente. No mundo de One Piece, aqueles com resistência e durabilidade sobre-humanas eram quase sempre usuários poderosos de Akuma no Mi. E para Robin, possuindo a característica nascido do mar, uma maior força física se traduzia diretamente em um Haki do armamento mais forte. Mesmo o Haki do Conquistador infundido, embora não exigisse força física para se fortalecer, ainda consumia energia como combustível. Portanto, adquirir Akuma no Mi poderosas era crucial para maximizar o potencial de combate de Robin. Haki e Akuma no Mi não eram contra-ataques mutuamente exclusivos como a Pedra do Mar contra as Akuma no Mi, eram simplesmente formas diferentes de poder. O Haki simplesmente fornecia os meios para atingir usuários de Akuma no Mi. Um Haki poderoso poderia sobrepujar habilidades de Akuma no Mi mais fracas, mas habilidades poderosas de Akuma no Mi também poderiam sobrepujar um Haki mais fraco. Haki supremo aliado às habilidades supremas das Akuma no Mi, essa combinação resultou no potencial de combate mais elevado de todo o mundo de One Piece. Mesmo aqueles que não usavam Akuma no Mi, mas estavam no auge de suas capacidades, como Shanks e Roger, possuíam uma esgrima assustadora que complementava seu Haki e elevava seu potencial de combate. Um lutador que dependesse exclusivamente do Haki inevitavelmente ficaria em desvantagem em comparação com alguém que dominasse tanto o Haki quanto uma Akuma no Mi poderosa. Essa diferença aumentaria ainda mais após o auge de suas carreiras físicas. Zephyr dos Punhos Negros foi o principal exemplo disso. E a Moku Moku no Mi foi apenas o primeiro passo para Robin em direção à aquisição de frutas do diabo verdadeiramente poderosas. Robin continuou seu treinamento físico enquanto simultaneamente aprimorava seu Haki através do nascido do mar, um leve sorriso brincando em seus lábios. Sanji observava Robin e os outros treinando intensamente. Desta vez, ele não se juntou a eles. Em vez disso, fechou silenciosamente a porta da sala de treinamento, arregaçou as mangas lentamente e dirigiu-se para a cozinha, suportando a dor persistente em seu próprio corpo. Sua função principal era cozinhar. Enquanto seus companheiros se esforçavam ao máximo, seu dever era fornecer o suporte nutricional necessário. No entanto, mesmo enquanto preparava a comida, garantindo sabor e nutrição, Sanji constantemente repassava em sua mente a sensação dos golpes de Haki de Robin. Ele também precisava ficar mais forte. Enquanto isso, Nami monitorava diligentemente as condições do mar do convés superior, ocasionalmente lançando olhares para a janela da sala de treinamento para observar Robin. No restante do tempo, sua atenção estava totalmente voltada para garantir que o Going Merry navegasse de forma tranquila e segura. Robin estava se esforçando muito para ficar mais forte. Como navegadora, ela tinha que garantir que a jornada fosse impecável. Usopp seguiu as ordens de Nami, ajustando o leme e as velas do Merry conforme necessário, atuando atualmente como carpinteiro naval e timoneiro. O Going Merry seguiu viagem sem problemas. Durante esses dias repletos de treinamento rigoroso e progresso constante, sob a navegação quase perfeita de Nami, Logeton surgiu à vista. Capítulo 58. Clique. A porta da cabine de Robin abriu-se silenciosamente. Uma figura belíssima entrou na ponta dos pés. Robin sussurrou Nami, seus olhos se curvando em crescentes sorridentes enquanto olhava para Robin, que dormia profundamente na cama. Na véspera de chegar a Logeton, Robin interrompeu seu treinamento intenso e passou a dormir desde então. Por meio de seu treinamento, Robin descobriu um efeito oculto de seu físico demoníaco sobre-humano, Roxo Supremo. Após acumular fadiga extrema por meio de treinamento intenso ou batalha, um período prolongado de sono profundo permitia que seu corpo se recuperasse de forma ideal, tornando-se ainda mais forte no processo. Era semelhante à forma como as pessoas na Terra desenvolviam seu físico. O fortalecimento acontecia durante o repouso e o sono. Embora Robin, Zoro e Luffy possuíssem um físico demoníaco sobre-humano, eles ainda precisavam dormir para se recuperar da fadiga acumulada e maximizar a eficiência de seu treinamento e crescimento. Isso explicava por que, na história original, Luffy e Zoro frequentemente dormiam por longos períodos, às vezes dias seguidos, após grandes batalhas. Nami sentou-se cuidadosamente na beira da cama de Robin, observando-o dormir em silêncio. Ao olhar para Robin, várias lembranças inundaram a mente de Nami, desde o primeiro encontro até o momento em que ele a salvou, junto com sua aldeia. Da amizade à compreensão, até. Nami lembrou-se de Arlong Park, do beijo que dera em Robin, e suas bochechas coraram levemente. Obrigada, Robin, murmurou Nami, tocando suavemente a bochecha de Robin, exatamente no mesmo lugar onde a havia beijado. Mas no instante seguinte, o rosto de Nami ficou vermelho como um tomate. Robin? Nami gaguejou, encarando Robin, que havia aberto os olhos e agora a olhava diretamente. Bom dia. Que tempo lindo, não é? Bem, eu preciso ir. Nami soltou uma desculpa desajeitada, tentando escapar rapidamente. No segundo seguinte, que aia! Nami exclamou ofegante ao ser repentinamente erguida no ar. Olhando fixamente para o rosto de Robin, agora incrivelmente próximo, Nami podia até sentir sua respiração. Seu rosto ficou extremamente vermelho. Você estava tentando roubar alguma coisa, gatinha ladra? Perguntou Robin olhando para o rosto corado de Nami, com um sorriso carinhoso e provocador nos lábios. Eu não estava roubando nada de você. Eu só vim te acordar. Estamos quase em Logeton. Vou indo. Nami tentou se desvencilhar, querendo escapar. É mesmo? Mas eu sinto que você roubou algo de mim, respondeu Robin seriamente, olhando atentamente para o rosto vermelho de Nami. Nami começou a protestar, mas então viu Robin apontar para a bochecha que ela acabará de tocar. Você roubou isso, disse Robin, apontando para a bochecha e sorrindo maliciosamente para Nami. Você estava planejando me acordar assim, não é? Igualzinho lá na Vila Kokoyazi? Mas agora você está tentando fugir. Os lábios de Robin se curvaram levemente para cima.
Quem disse isso? Eu só vim te acordar, só isso. Nami gaguejou sem palavras. Como ela poderia argumentar quando estava perdida em lembranças da viagem que fizeram juntos, olhando para o rosto adormecido dele, e agiu por impulso. Mas Nami ainda tentou uma última defesa desesperada. Nami, Robin, venham rápido. Chegamos a Logueton. O grito repentino e alto de Luffy vindo de fora fez Nami pular de susto. Ao ver que Robin ainda não demonstrava nenhuma intenção de deixá-la ir, Nami sentiu como se o rosto estivesse em chamas. Devido às suas experiências na vila de Kokoyazi, ela havia reprimido seu comportamento tipicamente feminino há anos. Mas perto de Robin, Nami sempre parecia voltar a ser a jovem que sua idade deveria ser. Então, você vai devolver o que roubou o gatinho ladrãozinho? Perguntou Robin com um sorriso ainda maior. Sentindo o calor pressionando sua bochecha, Nami se afastou rapidamente como um gatinho assustado. Robin deu uma risadinha. Nami é realmente adorável. Então essa é Logueton? Vestida e pronta, Robin saiu para o convés, observando a cidade na ilha à sua frente. O local de nascimento e execução do rei dos piratas, daí seu apelido, a cidade do começo e do fim. No passado, esta cidade era notoriamente caótica. A localização de Logueton, perto da entrada da Grand Line, fazia dela a última parada para abastecimento dos piratas que se aventuravam no mar traiçoeiro. Além disso, por ser o local onde o rei dos piratas começou e terminou sua jornada, muitos piratas vieram até aqui em busca de seguir seus passos. Isso inevitavelmente levou a constantes confrontos entre piratas, caçadores de recompensas e fuzileiros navais, tornando a cidade incrivelmente turbulenta. Mas tudo mudou depois que o capitão Sommer assumiu o comando da filial da marinha aqui. Um usuário de Akuma no Mi do tipologia era praticamente invencível no Mar do Leste. Nenhum pirata conseguia escapar da perseguição de Sommer. Pode-se argumentar que Sommer foi parcialmente responsável por o Mar do Leste ser conhecido como o Mar Mais Fraco. Afinal, os piratas capazes de chegar a Logueton e almejar a Grand Line eram geralmente os mais fortes do Mar do Leste. Ao capturar praticamente todos eles, Sommer eliminou com sucesso os ambiciosos e poderosos, deixando principalmente indivíduos medíocres sem a capacidade ou a motivação para se aventurarem na Grand Line. Contudo, Sommer agora havia se tornado presa de Robin. Nami lançou um olhar de soslaio para Robin, depois desviou o olhar rapidamente, fingindo estudar Logueton com indiferença quando sentiu o olhar dele. Robin deu uma risadinha interna ao ver a tentativa de Nami de ser sutil, quase como uma ladra. Era bem cativante. Luffy, Zoro, Usopp e Sanji sorriram enquanto olhavam para Logueton. A partir daqui, eles embarcariam oficialmente em sua jornada pela Grand Line. Os sonhos deles estavam prestes a realmente zarpar. Logo depois, o Going Merry atracou. Que cidade enorme! Exclamou Luffy, sorrindo enquanto contemplava a agitação de Logueton. Vou visitar a plataforma de execução onde o rei dos piratas morreu, declarou Luffy animadamente, e saiu correndo em direção ao centro da cidade sem esperar por uma resposta. Ei, Luffy, ainda não decidimos o local do encontro. Usopp gritou atrás dele, mas Luffy já havia desaparecido na multidão. Sinceramente, aquele cara continua tão distraído, suspirou Usopp, impotente. Deixe-se divertir. Nós também deveríamos ir comprar suprimentos. Esta é nossa última chance antes de entrarmos na Grand Line, sugeriu Robin com um sorriso. Ele não tinha certeza se os piratas Bug apareceriam ali em busca de vingança, como na história original. Mas o pai de Luffy, Monkey D. Dragon, definitivamente estava lá. Mesmo que as coisas se desenrolassem como no original, com Bug capturando Luffy e tentando executá-lo publicamente, Robin não estava preocupado. Dragon interviria e resolveria tudo. Robin não tinha nenhum interesse particular na plataforma de execução de Gold Roger. Deixou Luffy explorar por conta própria. Preciso comprar 2 espadas, afirmou Zoro. Ao entrar na Grand Line, como usuário do estilo de 3 espadas, ele precisava de seu conjunto completo de lâminas. Comprar espadas? Você tem dinheiro, Zoro? Ao ouvir isso, os olhos de Nami brilharam de repente, um brilho predatório de mercadora aparecendo neles. Não, respondeu Zoro com o olho tremendo ao ouvir a menção de dinheiro. Posso te emprestar um pouco. Nami ofereceu animadamente. Zoro sentiu uma onda de esperança. Talvez Nami não seja tão ruim assim. Ela sabia que ele precisava do dinheiro para as espadas? Afinal, Nami já havia ganhado dinheiro para salvar sua cidade natal. Ela deixou quase 100 milhões de belis para eles, certamente emprestando um pouco para ele comprar espadas. Mas você terá que me pagar o triplo, concluiu Nami, com os olhos literalmente se transformando em símbolos belis. Você não mudou nada, gritou Zoro com o olho tremendo violentamente. Então, você quer o empréstimo ou não? Só para você saber, se pegar emprestado, não pode deixar de pagar, declarou Nami, segurando o braço de Robin e erguendo o queixo com orgulho. Com o apoio de Robin, Nami se sentiu incrivelmente confiante. Robin observou divertido a pessoa interesseira de Nami emergir. Vou pegar emprestado. No fim, Zoro concordou a contragosto com o empréstimo de Nami, que tinha juros altos. Certo. Então vou às compras, Robin. Tendo conseguido extorquir Zoro, Nami sorriu radiante para Robin. Certo. Divirta-se, respondeu Robin com um sorriso. O horror de acompanhar uma garota em uma ida às compras era algo que Robin se lembrava vividamente da Terra. Era uma provação que ele preferia evitar. Além disso, Robin tinha seus próprios planos. Vou lá conferir os ingredientes. E olha só, tantas mulheres lindas. Sanji começou sério, mas seus olhos logo se transformaram em corações ao avistar mulheres atraentes por perto, que desapareciam na multidão instantaneamente. Aquele capa idiota e apaixonado, murmurou Zoro, observando Sanji desaparecer. Bem, Robin, eu também vou comprar algumas coisas. Óculos de proteção e materiais para invenções, disse Usopp, e então também partiu para Logueton. Vamos lá, Zoro. Siga-me, disse Robin, virando-se para Zoro assim que os outros se dispersaram. Entendi, Zoro sorriu de canto.
Capítulo 59. Escritório do capitão da divisão marítima de Logueton. Sibilo. 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 Uma densa fumaça tomou conta de toda a sala, obscurecendo completamente o interior. Bang! A porta do escritório abriu-se de repente, num acesso de fúria. Capitão Sommer. Notícias terríveis. Um soldado da marinha entrou correndo com um rosto pálido de horror. Notícias do QG. A tripulação do Monk de Luffy, o Chapéu de Palha, está a caminho de Logueton. O capitão Luffy é um pirata com uma recompensa de 45 milhões de belis. O soldado parou, o suor repentinamente encharcando sua testa, sua expressão se tornando temerosa. E entre os chapéus de palha está o soberano do céu Hoven, com uma recompensa de 100 milhões de belis. O fuzileiro gritou a última parte, como se gritar pudesse aumentar sua coragem. 100 milhões de belis. Em todo o tempo em que esteve estacionado em Logueton, ele nunca tinha visto uma recompensa tão alta. Esse tipo de recompensa, mesmo na Grand Line, significava um pirata de altíssimo nível. 100 milhões? Não é pouca coisa então. Essa recompensa. Uma figura emergiu lentamente da fumaça densa dentro do escritório. Capitão. Eles derrotaram a tripulação do Bug, o palhaço e a tripulação do Homem-Peixe Arlon. E o soberano do céu, Hoven matou o capitão Nezumida, 16ª filial. São piratas cruéis, gritou o soldado com urgência, ao ver a reação aparentemente indiferente de Sommer. Calma aí. Seus gritos acabaram com a minha concentração. Falei de novo, resmungou Sommer, levantando-se. Ele abriu a janela, deixando a fumaça se dissipar do escritório. Ele estava treinando suas habilidades com a Moku Moku no Mi. Então, o que você estava dizendo? Sommer se virou. O quartel-general diz que os chapéus de palha devem chegar a Logueton hoje, relatou o soldado ficando em posição de sentido. Embora o suor frio e o medo em seus olhos ainda fossem evidentes. Um pirata de 100 milhões de belis, prestes a desembarcar em Logueton. Não entre em pânico. Desde que fui designado para cá, algum pirata que entrou nesta cidade conseguiu escapar, afirmou Sommer calmamente vestindo seu característico casaco Justice, e acendendo 2 charutos simultaneamente. Não, senhor. Ao ouvir as palavras confiantes de Sommer, o soldado engoliu em seco, seu medo do pirata de 100 milhões de belis diminuindo ligeiramente. Então mantenha calma. Não interrompa meu ritmo. Mesmo que sejam 100 milhões de belis, não faz diferença, declarou Sommer. Sua confiança vinha da Akuma no Mi que havia comido. A Moku Moku no Mi do tipo Logia. Aqui em Logueton, pouco antes da entrada da Grand Line, um usuário de Logia era praticamente invencível contra piratas dos 4 mares. Nem mesmo um pirata de 100 milhões de belis foi exceção. Relatório. Piratas avistados no porto. Solicitamos sua presença imediata, senhor. Nesse instante, outro fuzileiro naval irrompeu na sala. São os chapéus de palha. Eles chegaram, exclamou o primeiro soldado. 45 milhões. E 100 milhões. Espero que sejam sujeitos interessantes, murmurou Sommer, saindo. Tão caro. O dinheiro que peguei emprestado não é suficiente, suspirou Zoro, olhando para as espadas expostas na vitrine de uma loja com o olho tremendo. Mas não havia a menor chance de ele voltar a pedir dinheiro emprestado para Nami. Juros triplicados. Pegar muito dinheiro emprestado levaria à falência total. Mas eu não posso entrar na Grand Line com apenas uma espada. Hoven, você tem algum dinheiro sobrando? Perguntou Zoro, virando-se esperançoso para Hoven. Dinheiro. Não tenho interesse em dinheiro, respondeu Hoven, lançando um olhar para Zoro com um sorriso poderoso nos lábios. Então, você é, o olho de Zoro se contraiu ainda mais. Completamente falido, concluiu Hoven abrindo as mãos vazias. É claro que não me interesso por dinheiro quando não tenho nenhum. Zoro cobriu a testa. Nesse instante, os lábios de Hoven se curvaram num sorriso cúmplice enquanto ele olhava em outra direção. Encontrei-a. É falta de educação chamar o capitão Sommer de monstro, declarou uma voz feminina aguda com seriedade. Cala a boca. Nosso chefe foi preso por causa daquele desgraçado. Vamos jogar seu cadáver bem na frente dele. 2 piratas de aparência rude rosnaram ameaçadoramente para a mulher que segurava uma espada em posição de proteção. Entendo. Aceito seu desafio, respondeu Tashigi seriamente. Hahaha. O que uma mulher como você pode fazer? Os 2 piratas riram com desdém. Morra. Eles avançaram, brandindo suas espadas contra Tashigi. Clang. Ao ver isso, Zoro instintivamente desembainhou sua espada. Ele não suportava ver valentões atormentando os aparentemente mais fracos. Mas no instante seguinte, Hoven? Zoro pareceu surpreso quando Hoven colocou a mão em seu braço, interrompendo-o. Observe. Aquela mulher não é fraca, comentou Hoven, olhando para Tashigi com um leve sorriso. Zoro imediatamente concentrou sua atenção. Ele sabia que Hoven possuía aqui da observação, capaz de sentir a força dos outros através de sua presença. Svi. Com um saque rápido, Tashigi se agachou, executando um belo golpe de Yaijutsu. Os 2 piratas desmaiaram instantaneamente. Incrível! A multidão ao redor exclamou, boquiaberta de admiração. Isso deve ser aqui da observação, certo? Incrível, comentou Zoro, vendo Tashigi derrotar facilmente os 2 piratas, exatamente como Hoven havia previsto. Hoven não deu explicações, apenas sorriu enquanto observava Tashigi. Tashigi, mantendo sua elegante pose final, preparou-se para embainhar sua espada. Uau! De repente Tashigi tropeçou nos próprios pés, caindo inexplicavelmente de cara no chão. Seus óculos voaram, aterrissando perto de Hoven e Zoro. Não consigo decidir se ela é forte ou apenas desastrada. A multidão riu de forma bem-humorada. Ai, onde estão meus óculos?
Tashiji murmurou, tateando as cegas no chão. Aqui estão seus óculos, disse Hoven, pegando-os e oferecendo-os a Tashiji com um sorriso. Muito obrigada. Tashiji olhou para Hoven, sem conseguir ver seu rosto claramente sem seus óculos, mas ofereceu um sorriso agradecido. Vê você, Kuina, Zoro exclamou com as pupilas contraindo-se em choque no momento em que viu o rosto de Tashiji claramente. Essa mulher era idêntica à sua falecida amiga de infância e rival. Kuina, quem é essa? Perguntou Tashiji, curiosa, pegando seus óculos de volta das mãos de Hoven e colocando-os. Desculpe, esse cara é um idiota, interrompeu Hoven suavemente com um sorriso. O olho de Zoro tremeu. Se sobrancelhas cacheadas tivesse dito aquilo, ele teria começado uma briga imediatamente. Mas vindo de Hoven, ele não podia realmente discutir, não depois de ter falhado tão miseravelmente em aprender aqui sob a tutela de Hoven. Muito obrigada. Não sei como te agradecer. Tashiji fez reverências repetidamente, de uma forma adoravelmente desajeitada. Não precisa agradecer. Acabei de pegar seus óculos. Mas, se não for incômodo, você poderia me fazer um pequeno favor? Perguntou Hoven, sorrindo para a adoravelmente desastrada Tashiji. Tashiji parecia confusa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 60. Então vocês vieram aqui para comprar espadas? Perguntou Tashiji, guiando Hoven e Zoro pelas ruas de Logeton. Na verdade, vim buscar minha espada que estava sendo afiada. Mas é estranho. Você já não tem uma espada? Tashiji olhou para Zoro com curiosidade. Ele simplesmente gosta muito de colecionar espadas e interrompeu Hoven com um sorriso, dando um tapinha no ombro de Zoro antes que ele pudesse responder. Embora Tashiji fosse adoravelmente ingênua, reconhecer um usuário do estilo de 3 espadas no Mar do Leste poderia facilmente levá-los a identificar Zoro. Hoven ainda precisava dessa fuzileira naval desavisada para guiá-los. Sério? Você também gosta de colecionar espadas? Tashiji perguntou de repente a Hoven, com os olhos brilhando de surpresa e entusiasmo. Ah, é? Você também gosta de colecionar espadas? Perguntou Hoven, fingindo ignorância com um sorriso. Bem, não é exatamente colecionar. É que nesta era a maioria das espadas famosas caiu nas mãos de vilões. As 12 espadas de grau supremo, as 21 espadas de grau grande, as 50 espadas de grau habilidoso. Meu sonho é recuperar todas as espadas famosas do mundo das mãos desses vilões. Mesmo que eu tenha que arriscar minha vida, declarou Tashiji com paixão, seus olhos brilhando intensamente enquanto falava de seu sonho. Que sonho admirável, comentou Hoven, olhando para Tashiji com um leve sorriso nos lábios. Sério? Tashiji exclamou surpresa e em seguida agarrou o braço de Hoven com entusiasmo. Essa foi a primeira vez que alguém reconheceu genuinamente o sonho dela. A maioria das pessoas reagiu com incredulidade ou condescendência pensando, só uma mulher falando grosso. Até mesmo seus colegas fuzileiros navais, embora não dissessem isso abertamente, muitas vezes transmitiam sentimentos semelhantes por meio de suas expressões. As mulheres eram inerentemente mais fracas que os homens. Tashiji frequentemente desejava ter nascido homem. Você realmente acha que eu posso realizar meu sonho? Perguntou Tashiji ansiosamente. Percebendo a sinceridade de Hoven e ansiando por mais validação da primeira pessoa que realmente parecia acreditar nela. Conseguir? Bem, isso pode ser bastante difícil, respondeu Hoven honestamente, olhando para a animada Tashiji. As famosas espadas deste mundo. Quem as empunhou? Deixando de lado outras entre as espadas de grau supremo. Esse nome da espada pertenceu a Goldie Roger, paradeiro atual desconhecido. Yoru, a espada negra, pertencia ao maior espadachim do mundo, Mihawk. Murakumojiri pertencia à Barba Branca, o Yonkou conhecido como o homem mais forte do mundo. Tentar recuperar aquelas espadas? Dada a força e aptidão atuais de Tashiji, a probabilidade era praticamente zero. Será que é porque eu sou mulher, afinal? Os olhos brilhantes de Tashiji perderam o brilho instantaneamente, tomados pela decepção. Ela pensara ter finalmente encontrado alguém diferente. Mas será que ele a estava menosprezando por causa do seu gênero? A insegurança de Tashiji em relação ao fato de ser mulher a fazia interpretar quase todos os comentários dessa forma. O olho de Zoro tremeu ao ouvir as palavras de Tashiji. Ela não só se parece com a Kuina, como até a voz dela é parecida. Embora Kuina fosse muito mais inteligente do que essa mulher. Não é porque você é mulher. Mesmo para o maior espadachim do mundo, alcançar esse objetivo seria quase impossível, afirmou Hoven seriamente, parando para olhar diretamente para a desanimada Tashiji. Até mesmo Mihawk teria imensa dificuldade em adquirir todas aquelas espadas famosas, muitas das quais estavam em poder dos 4 imperadores. Mas, só porque algo parece impossível, isso significa que você não deve nem tentar? Não é assim que as coisas funcionam neste mar. Afinal, os sonhos das pessoas nunca acabam, declarou Hoven abrindo os braços e rindo gostosamente. Uf! Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Zoro. Como esperado de Hoven, Tashiji olhou fixamente para Hoven, que ria. Por algum motivo, naquele momento, ela sentiu como se o homem à sua frente irradiasse luz. Isso mesmo, eu definitivamente vou realizar meu sonho, exclamou Tashiji, inspirada pelas palavras de Hoven. Ei, olha por onde anda. Nesse instante, alguém esbarrou em Tashiji ao passar por perto. De desculpe. Tashiji tentou se esquivar rapidamente. Na pressa, tropeçou nos próprios pés mais uma vez. Baque! Ai! Exclamou Tashiji, esfregando a cabeça. O olho de Zoro tremeu novamente ao observar o idiota desastrado. Verdadeiramente, um desastrado de nível tesouro nacional. Hoven também olhou impotente para Tashiji, que momentos antes estava tão determinada. Definitivamente merece estar em uma exposição de desastrados em um museu. Guiados por Tashiji, Hoven e Zoro logo chegaram a uma loja de espadas. Lojista, minha espada já está afiada? Tashiji gritou ao entrar.
Sua espada. O lojista, um homem com o nariz proeminente de bebedor, olhou para cima, mas suas pupilas se contraíram instantaneamente no momento seguinte. Aquela espada é. O lojista olhou fixamente para a espada na cintura de Zoro. Lojista, você tem alguma espada adequada? Preciso de duas. Aqui estão, 100.000 belis, disse Zoro, colocando o dinheiro que pegou emprestado de Nami no balcão. 100.000? Você não encontrará nenhuma espada boa por esse preço. Que tal, você me vender a sua espada? Eu lhe dou 200.000 belis. Aí você pode comprar 3 espadas de 100.000 belis, sugeriu o lojista, com os olhos fixos na espada na cintura de Zoro. Vado e Shimonji, uma das 21 espadas de grande grau. Esse pobre coitado que comprou espadas de 50.000 belis provavelmente não tem ideia do valor dessa lâmina. Vender minha espada? A expressão de Zoro claramente demonstrava recusa. Tudo bem, eu aceito o prejuízo. 400.000, não, 600.000 belis, insistiu o lojista desesperadamente, sabendo que tais tesouros eram raros. Espere, eu não tinha reparado nisso antes. Posso dar uma olhada naquela espada? A atenção de Tashigi foi subitamente capturada pela espada na cintura de Zoro. Zoro não recusou, entregando a espada a Tashigi. Não há engano. Esta é a Vado Shimonji, uma das 21 espadas de grande grau. Esta é uma lâmina famosa que vale mais de 10 milhões de belis, exclamou Tashigi. O rosto do lojista empalideceu. Vado Shimonji, os olhos de Zoro se estreitaram ligeiramente. Era a primeira vez que ele ouvia o nome da espada. Antes, ele simplesmente a conhecia como a espada da promessa entre ele e Kuina. Vou denunciá-la por obstrução de negócios. Sua espada está afiada. Pegue-a e suma daqui. Com as esperanças frustradas, o lojista atirou rudemente a espada de Tashigi em sua direção. Clac! Hoven apanhou a espada atirada contra Tashigi com uma mão, enquanto com a outra a amparava. Tashigi tropeçou e quase caiu enquanto fazia malabarismos com a Vado Shimonji e com a espada que ela própria atirara. Você estava tão ansioso para aumentar o preço antes. Mesmo sem a identificação desta senhora, o negócio provavelmente não teria acontecido, não é, lojista? Perguntou Hoven, olhando para o lojista com um sorriso malicioso. Esse lojista, embora ganancioso, não era inerentemente mau. No fim, ele daria a Zoro sua herança de família e o Bashiri, junto com Sandai Kitetsu. Obrigada, Tashigi corou amparada por Hoven. Ela se sentiu extremamente envergonhada por sua falta de jeito. Se aquele homem não a tivesse segurado, ela teria caído de novo. Aquelas ali são todas espadas de 50.000 belis. Vai escolher. O lojista, perdendo a compostura, resmungou 2 vezes e apontou para vários barris no canto, cheios de espadas de forma desordenada. Aqui está sua espada. Hoven devolveu a lâmina embainhada para Tashigi. Obrigada, Tashigi aceitou, examinou cuidadosamente e sorriu. As habilidades de afiar daquele lojista eram realmente muito boas. Essa espada também deve ser considerada uma lâmina famosa, não é? Perguntou Hoven com um sorriso. Esta é a Shigure. Vou treinar bastante e usá-la para recuperar mais espadas famosas das mãos dos vilões. Tashigi assentiu seriamente. O que você está fazendo? Tashigi pareceu chocada enquanto Hoven acariciava suavemente sua cabeça. Desculpe. Você estava tão fofa que eu não resisti. Hoven riu, levantando as mãos em sinal de defesa. A combinação dos óculos com sua expressão séria e determinada fez com que Hoven, inconscientemente, quisesse bagunçar o cabelo de Tashigi. F.O. fofa. O rosto de Tashigi ficou instantaneamente vermelho. Ela gaguejou olhando para Hoven. Vê você. Você ainda me vê apenas como uma mulher. Ela então inflou as bochechas com raiva. Hoven achou a reação dela engraçada. O raciocínio dessa mulher desastrada era realmente diferente do da maioria das pessoas. Esta espada? Nesse instante, Zoro, que estava vasculhando os barris, se pronunciou, segurando uma katana em particular. Deixe-me ver. Ei, esta espada, sem dúvida, é a Sandai Kitetsu, uma das espadas de grau habilidoso. Sua predecessora, a Nidai Kitetsu, é uma espada de grau excelente, e a original, a Shodai Kitetsu, pertence ao grau supremo. Ao ver uma espada famosa, Tashigi imediatamente se animou novamente. Lojista. Esta espada custa mesmo apenas 50.000 belis? Incrível! Normalmente, elas são vendidas por mais de 1 milhão. Tashigi olhou para o lojista, cuja expressão se tornou extremamente inquieta. Ah, é? A espada amaldiçoada Kitetsu? Hoven olhou para a lâmina que Zoro havia desembainhado, Sandai Kitetsu, com os olhos ligeiramente semicerrados. Verificar características. Capítulo 61. Sandai Kitetsu, laços, uma espada amaldiçoada. Espadachins incapazes de obter seu reconhecimento acabam encontrando mortes horríveis. Influenciado por Azura Aura, atualmente selecionando um mestre. Alvo, Roronoa Zoro. Interessante. Então foi por causa da característica Aura de Azura de Zoro que essa espada amaldiçoada começou a escolher um mestre. Parece que a característica é Aura de Azura é ainda mais especial do que eu imaginava inicialmente. A velocidade de equipar também indicava seu valor. A característica de físico demoníaco de Zoro já havia sido equipada há muito tempo, mas a característica de Aura Azura ainda tinha um longo caminho a percorrer. Embora ligeiramente mais rápido do que equipar a habilidade Deus Sol, Ouro Supremo, de Luffy, a diferença era mínima. Essa habilidade especial era tão valiosa quanto uma habilidade Ouro Supremo. Você também consegue sentir, Hoven? A aura desta espada amaldiçoada, perguntou Zoro, segurando a Sandai Kitetsu e sentindo a presença incomum que emanava dela, olhando para Hoven. Está escolhendo você como seu mestre, respondeu Hoven com um sorriso irônico. Não seja estúpido. Esta espada não está à venda. Já que você consegue sentir sua natureza sinistra, deveria desistir dela. A linha de espadas Kitetsu é como se fossem amaldiçoadas. Nenhum espadachim usa uma Kitetsu hoje em dia.
Qualquer um que use uma morre misteriosamente, exclamou o lojista, encharcado de suor frio. Mesmo que alguém use sem saber, simplesmente desaparece do mundo. Quero me livrar disso também. É como se eu estivesse amaldiçoado só por ter isso. Desculpe. Eu não sabia que era uma espada tão assustadora. Tashigi pareceu alarmada. Jovem, você disse que ele me escolheu como mestre? Interessante. Gostei. É este, declarou Zoro, com um sorriso selvagem no rosto. Ei, pare. Se você morrer, isso não significa que eu te matei? O lojista entrou em pânico. Ele podia ser ganancioso, mas não queria ser responsável pela morte de alguém. Então vamos testar. Minha sorte contra a maldição, qual é mais forte? Zoro deu uma risadinha. Claro, sua sorte é maior. Reconheço que você é um homem, acrescentou Robin com um sorriso confiante. Uff. Zoro sorriu de canto, e então lançou abruptamente Sandai Kitetsu para o alto. Voxash! A espada amaldiçoada girou no ar. Zoro imediatamente estendeu o braço nu para baixo dela. Pare! Seu braço será cortado, gritou o lojista com os olhos arregalados de medo e o suor escorrendo pelo rosto. Zoro fechou os olhos. A aura da espada amaldiçoada se intensificou. Então, pá! Sandai Kitetsu aterrissou perfeitamente ao lado do braço estendido de Zoro, enterrando sua ponta inofensivamente no chão a poucos centímetros de distância. Eu aceito. Zoro abriu os olhos, um sorriso feroz e predatório se formando em seus lábios. O lojista e Tashigi desabaram no chão, completamente aterrorizados com a cena. Sandai Kitetsu, mestre reconhecido, reconheceu Roronoa Zoro como seu mestre. Agora pertence a você, afirmou Robin com um sorriso. Com seu sistema, Robin pôde perceber claramente todo o processo de reconhecimento de Zoro pela Sandai Kitetsu. A espada amaldiçoada emitia uma aura sinistra, trazendo infortúnio e morte aos usuários que não aceitava. Mas a aura azura de Zoro desencadeou o processo de reconhecimento. Na disputa de vontades, a maldição da espada perdeu para a aura demoníaca de Zoro, levando-a a aceitá-lo como seu mestre. Há mais uma espada. Robin, você consegue sentir alguma outra lâmina especial? Perguntou Zoro, olhando para Robin. Espere um segundo, gritou o lojista de repente. Em seguida, correu para os fundos e voltou com outra katana. Bainha laqueada de preto, lâmina com padrão Shoji Midari irregular. Uma das 50 espadas de grau habilidoso Yubashiri. Esta é a melhor espada da minha loja, declarou o lojista desembainhando a lâmina. Não tenho dinheiro para isso. Como eu disse, só tenho 100.000 belis, respondeu Zoro. Ele adorava espadas, mas não aceitaria lâminas que não lhe pertencessem por direito. Sem custo. E sem custo pelo Kitetsu também. Desculpe por tentar enganá-lo antes. Faz muito tempo que não vejo os olhos de um verdadeiro espadachim. A espada amaldiçoada escolheu você como seu mestre. Boa sorte, disse o lojista, oferecendo um sorriso genuíno de ferreiro. Bem, eu aceito, respondeu Zoro com um sorriso de espadachim, pegando Yubashiri. 3 espadas montadas. Ainda estou com as pernas bambas. Vocês são incríveis, murmurou Tashigi, olhando para Zoro e Robin, enxugando o suor frio da testa. Um ousou arriscar tudo contra uma espada amaldiçoada, o outro observava calmamente, aparentemente certo de que a espada seria vencida. A propósito, seu nome é Robin? É o mesmo Robin do Soberano do Céu, comentou Tashigi, olhando para Robin. O olho de Zoro se contraiu. Oh não! Será que isso vai arruinar o plano de Robin? Mas provavelmente é só o nome, né? Alguém tão legal quanto você não poderia ser essa vilã. Tashigi acrescentou rapidamente. Ufa! Zoro suspirou aliviado. Ainda bem que essa mulher é desastrada. Deixe-me ajudá-la a levantar. Na verdade, preciso da sua ajuda com mais uma coisa, disse Robin, ajudando Tashigi a se levantar com um sorriso. Algo mais? O que é, Robin? Se for algo que eu possa fazer. Tashigi respondeu sinceramente. Robin foi a primeira pessoa a reconhecer genuinamente o sonho dela. Você é um fuzileiro naval, certo? Poderia me levar para conhecer o Capitão aqui, Somer? Perguntou Robin com um sorriso. Conhecer o Capitão Somer? Pra quê? Tashigi piscou surpresa. Há algo em que preciso da ajuda dele, respondeu Robin enigmaticamente. Com seu nível atual de Aqui da observação, Robin ainda não conseguia escanear toda Logeton para localizar Somer rapidamente. Ter um guia era necessário. Ajuda. Ah, bem, tudo bem então, concordou Tashigi, assentindo com a cabeça. Aquele pirralho agora há pouco. Era o Monk de Luffy do chapéu de palha. Dirijam-se imediatamente à plataforma de execução, ordenou Somer com um tom sombrio. Ele raramente prestava atenção a acontecimentos fora da captura de piratas no Mar do Leste. Nem sequer tinha olhado atentamente para a reportagem da Agência Mundial de Notícias Econômicas mais cedo. No Mar do Leste nenhum pirata era memorável. Ele só tinha visto os cartazes de procurados naquele momento, percebendo tarde demais que havia cruzado o caminho do chapéu de palha e até o levado na direção errada. Rumo à plataforma de execução do Rei Pirata, nada menos. Capitão Somer, tem alguém aqui pedindo sua ajuda. Nesse instante, uma voz feminina interrompeu. Assim que Somer se virou, suas pupilas se contraíram instantaneamente. Soberano do céu, Robin. Somer encarou fixamente os 2 homens que Tashigi havia trazido consigo. Um deles era idêntico ao rosto no cartaz de procurado que ele acabará de receber. Verificar características. Capítulo 62. Características do Somer. Moku Moku no Mi, roxo supremo, não desperto. Moku Moku no Mi, roxo supremo, não desperto, humano fumaça. Pode transformar o corpo em fumaça para fins ofensivos. Ao despertar, pode alterar permanentemente o clima de uma área e usar esse clima alterado para obter uma velocidade de recuperação de vigor surpreendente. Efeito de nível ouro claro.
Hoven examinou a tela de características à sua frente, com os olhos piscando. A força atual de Sommer estava inteiramente concentrada em sua Moku Moku no Mi, portanto, apenas essa única característica era exibida. Como esperado, é uma das Akuma no Mi do tipo Logia mais fracas. Apesar de ser uma usuária de Logia, que inerentemente torna o usuário praticamente invencível contra usuários que não utilizam Aki, ela só alcançou o nível roxo supremo. Mesmo após o despertar, dependendo unicamente do poder da fruta, sem Aki ou outros aprimoramentos. Ela só proporcionou efeitos equivalentes a uma característica de nível ouro claro. Ao observar a descrição do sistema sobre a Moku Moku no Mi despertada, os olhos de Hoven brilharam com compreensão. Portanto, o despertar da Logia envolve alterar permanentemente o clima de uma área. Na história original, a batalha entre Aokiji e Akainu pela posição de almirante da frota transformou Punk Hazard em uma ilha meio de gelo, meio de magma, uma alteração permanente. Mas esse não era o aspecto verdadeiramente aterrorizante do despertar da Logia. Afinal, alterar o clima permanentemente não aumentava significativamente o poder de combate do usuário. O verdadeiro poder do despertar da Logia residia na capacidade de aproveitar o clima alterado para se sustentar, ganhando uma resistência incrível. E as próprias habilidades da Akuma no Mi também seriam aprimoradas. A importância da resistência física no sistema de poder de One Piece era evidente. Tanto o Aki quanto as habilidades das Akuma no Mi exigiam resistência como combustível. Não é de admirar que Aokiji e Akainu tenham conseguido lutar por 10 dias e 10 noites em Punk Hazard. Eles estavam utilizando o poder de suas Akuma no Mi do tipo Logia despertadas. Após consumir uma Akuma no Mi do tipo Logia, o usuário efetivamente se transforma naquele elemento. Sommer, por ter comido a Moku Moku no Mi, tornou-se um humano de fumaça. Em um ambiente enfumaçado como o usuário é fumaça, ele naturalmente detém uma vantagem absoluta. Ele pode usar a fumaça ambiente para recuperar rapidamente sua energia, o que lhe confere uma resistência surpreendente. Além disso, a potência de seus poderes da Akuma no Mi também aumentaria, atingindo o verdadeiro potencial máximo da fruta. Não é de admirar, de acordo com a tradição estabelecida, as Akuma no Mi do tipo Zoan, especialmente as Zoans míticas, as mais raras, deveriam proporcionar os maiores aprimoramentos físicos ao usuário. No entanto, os maiores monstros de resistência do mundo de One Piece frequentemente se revelavam usuários de Logia de alto nível, como Akainu. Hoven olhou para Sommer, um brilho carmesim escuro predatório cintilando em seus olhos. Essa Moku Moku no Mi, eu vou levar. Hoven, o soberano do céu? Capitão Sommer, você deve estar enganado. Ele só tem o mesmo nome. Hoven é uma pessoa muito legal. Hein? Tashiji instintivamente refutou a afirmação de Sommer, mas então seu cérebro pareceu entrar em curto-circuito, congelando no meio do pensamento. Espere, tem algo errado aqui. O capitão Sommer gritou o nome de Hoven antes mesmo que ela o apresentasse. Mas Hoven é tão gentil. Como ele poderia ser o infame soberano do céu Hoven? Eles deveriam ter o mesmo nome, certo? Você é idiota? Sommer finalmente explodiu, incapaz de se conter. Ele sabia que Tashiji era densa, mas certamente não tão densa assim. Vê você. Você é mesmo aquele soberano do céu, Hoven? Tashiji olhou fixamente para Hoven. Sua miopia severa, combinada com seu intenso foco no treinamento de esgrima, significava que ela não era boa em reconhecer rostos em fotos. Sim, sou eu, confirmou Hoven prontamente. A mente de Tashiji ficou completamente em branco. O que você está fazendo, sua tola? Vem aqui. Ele é um pirata com uma recompensa de 100 milhões de belis. E você? Você deve ser Roronoa Zoro. Gritou Sommer, voltando sua atenção para Zoro. 100 milhões de belis. Só o número já fez o suor frio escorrer pelas testas dos fuzileiros navais que acompanhavam Sommer. Um pirata de 100 milhões de belis. Os soldados olharam nervosamente para Hoven, apertando com dificuldade as armas. Você é o caçador de recompensas que não dá valor às espadas, usando-as apenas para ganhar dinheiro, exclamou Tashiji, sua confusão anterior substituída por uma acusação dirigida a Zoro. Hoven foi a primeira pessoa a realmente reconhecer o sonho dela. O outro homem era um espadachim capaz de obter o reconhecimento de uma espada amaldiçoada como Kitetsu, alguém que ela admirava. No entanto, um deles se revelou o infame soberano do céu Hoven e o outro, o caçador de piratas Zoro, que tratava espadas meramente como ferramentas para caçar recompensas. Soberano do céu Hoven. Roronoa Zoro. Certamente vocês não se rebaixariam a ponto de usar uma mulher como escudo. Vendo a completa confusão de Tashiji, Sommer praguejou mentalmente e então tentou provocá-los. A mulher desastrada estava perto demais deles. Mesmo com sua Moku Moku no Mi, Sommer não tinha certeza absoluta de que conseguiria salvá-la antes que a machucassem. Mulher? Não vejo nenhuma mulher aqui. Veja apenas um espadachim, respondeu Hoven, olhando fixamente para Tashiji com um leve sorriso nos lábios. Tashiji precisava de respeito e reconhecimento. Ficar à deriva no Mar do Leste não a ajudaria a realizar seu sonho. Sendo assim, Hoven decidiu atiçar ainda mais sua chama. É isso mesmo, Capitão Sommer, eu também lutarei. Ao ouvir as palavras de Hoven, Tashiji saiu do seu transe. Svi, Shiguri saiu da bainha num instante. Hoven, Roronoa Zoro, estou prendendo vocês, gritou Tashiji mordendo o lábio. As palavras de Hoven realmente a fizeram feliz. Só Tashiji sabia o quanto ela se ressentia por ter nascido mulher, acreditando que isso atrapalhava seu caminho como espadachim. Mulheres não podem se tornar espadachins fortes. Mulheres não podem possuir grande força. Mulheres não podem realizar seus sonhos. Ela ouvirá coisas assim inúmeras vezes enquanto crescia. Mas Hoven reconheceu o sonho dela e a tratou como uma espadachim igual. Essa igualdade era o que Tashiji mais almejava. Isso a fazia verdadeiramente feliz. Mas justamente por isso, ela precisava prender Hoven, salvá-lo do caminho do mal. Yaya, o Shiguri de Tashiji cortou o ar em um belo arco, mirando em Hoven. Voxash!
A visão de Tashigi ficou turva. Hoven apareceu de repente atrás dela. Paulada. Um golpe rápido na nuca fez com que o corpo de Tashigi ficasse mole, desabando no chão. Soru? O olho de Sommer se contraiu ao ver o movimento de Hoven. Essa técnica, não era o Soru dos 6 poderes da Marinha? Como ex-aluno de Zephyr dos Punhos Negros, Sommer conhecia intimamente os 6 poderes. De fato, Soru, dos 6 poderes, confirmou Hoven com um sorriso tranquilo. Embora a característica Shakushi semelhante ao de Kuro tivesse sido convertida, Hoven memorizou a sensação daquela técnica de movimento de alta velocidade. E o princípio por trás do Soru, impulsionar-se rapidamente do chão dezenas de vezes em um instante para gerar propulsão explosiva, era algo que seu físico atual podia facilmente suportar. Após alcançar o nível máximo roxo com seu físico demoníaco sobre-humano, o corpo de Hoven estava mais do que preparado. Durante seus últimos dias de treinamento, Hoven dominou completamente a técnica de Soru. A expressão de Sommer tornou-se fria. Com um rugido de fumaça, seus braços se transformaram em nuvens rodopiantes. Apagão total, berrou Sommer. Seus braços de fumaça se contorceram em colunas espirais, disparando para capturar Hoven e Zoro. Então é essa a sensação de uma Akuma no Mi do tipologia? Hoven observou com interesse enquanto a fumaça o envolvia. Bem estranho, o corpo literalmente se torna um elemento. É ainda mais complicado do que a Barabara no Mi daquele tal de bug, comentou Zoro sombriamente, olhando para a fumaça que o prendia. A fruta do bug apenas concedia imunidade a cortes, socos e chutes ainda funcionavam. Mas os usuários de logia eram completamente imunes a ataques físicos normais. Exatamente como Hoven havia dito, sem aqui, eles eram indefesos contra um usuário de logia. Já que vocês sabem que eu sou um usuário de logia, também deveriam saber que não são páreo para mim. Hoven, roronou a Zoro. Suas carreiras criminosas terminam aqui, declarou Sommer com um tom sombrio. E além disso, você ainda traiu a confiança de uma mulher. Sommer encarou Tashigi, que se debatia fracamente no chão, incapaz de se levantar, com uma expressão ainda mais sombria. Mulher, mulher. Tão irritante, o sorriso de Hoven desapareceu, seus olhos se tornando frios enquanto olhava para Sommer. Eu já disse. Não vejo nenhuma mulher. Apenas um espadachim. Nestes mares, julgar assim o espadachim que bravamente ergueu sua arma para perseguir seu sonho. Que grosseria a sua, Sommer. Você realmente entende o coração desse espadachim? Você está negando o sonho dela, declarou Hoven, com a luz carmesim escura em seus olhos brilhando intensamente. Tashigi, que tentava se levantar, congelou completamente ao ouvir as palavras de Hoven, com lágrimas brotando repentinamente em seus olhos. Por quê? Porque a única pessoa que a entende tão completamente é uma pirata. E mais uma coisa, você não acha mesmo que sua logia te torna invencível? Acha? Seu fracote que depende só da sua Akuma no Mi, Hoven continuou friamente. As palavras de Hoven fizeram com que as pupilas de Sommer se contraíssem bruscamente. No instante seguinte, a luz carmesim escura nos olhos de Hoven solidificou-se, explodindo para fora de seu corpo. Crackle, crackle, crackle. O Aki do Conquistador, aparentemente tomando forma física, manifestou-se como arcos de relâmpagos carmesim negros rasgando a atmosfera. Tum, tum, tum. Os fuzileiros navais armados restantes ficaram imediatamente com os olhos brancos e desmaiaram. Aki do Conquistador. Na presença de um rei, os fracos sequer possuem o direito de permanecer conscientes, quanto mais de olhar diretamente para ele. Má maldito. Aki do Conquistador. Sommer encarou os relâmpagos carmesim escuros crepitantes, com suor frio brotando em sua testa. Os tentáculos de fumaça que prendiam Hoven e Zoro se soltaram abruptamente. O Aki do Conquistador de Hoven, amplificado por Nascido do Mar, agora podia exercer força física tangível sobre a realidade. Isso, naturalmente, incluía afetar usuários de Akuma no Mi do tipologia. É claro que Hoven ainda não havia evoluído seu Aki para o nível ouro profundo, infusão básica, então ele não podia infligir dano fatal em Sommer apenas com Aki. Mas causar paralisia momentânea? Isso era facilmente alcançável. E essa paralisia momentânea foi tudo que Hoven precisava. Voxas! As pupilas do Sommer se contraíram violentamente. No instante seguinte, um punho negro como azeviche surgiu diante de seus olhos. Rachadura. Com um impacto nauseante que arrepiou até os dentes, Sommer foi lançado como uma bala de canhão, chocando-se violentamente contra o chão a grande distância. Craque, craque. A força do golpe foi tão grande que o chão se desfez ao seu redor como uma teia de aranha. Aqui! Sommer se ergueu lentamente da cratera, sacudindo a cabeça tonta, olhando para Hoven com descrença e horror. Aki do armamento. E incrivelmente forte. Um único golpe o feriu gravemente. Levar um golpe direto na cabeça, imbuído de Aki daquele jeito. Ele ficou sem conseguir se mexer direito por um curto período. Faz tempo que você não fuma, hein, Sommer? Alguém já te disse, para não depender tanto da sua Akuma no Mi? Perguntou Hoven, olhando para Sommer com um sorriso confiante e poderoso nos lábios. Esse cara supostamente era aluno do Zephyr, mas não conseguia usar Aki? Talvez ele tenha tentado imitar o estilo de luta do almirante Kizaru, mas Kizaru comeu a fruta do brilho, uma das logias mais poderosas. Sommer só tinha Moku Moku no Mi, uma das logias mais fracas. Tentar copiar o estilo de luta de Kizaru era pura fantasia. A dependência excessiva de uma Akuma no Mi foi fatal para o desenvolvimento do Aki. Aki exigia autoconfiança absoluta, a capacidade de controlar totalmente a própria disposição. Só assim o Aki poderia ser usado com eficácia.
Mesmo alguém tão forte quanto Kizaru possuía um Haki relativamente fraco devido à sua dependência excessiva dos poderes de sua Akuma no Mi. Somer, definhando no Mar do Leste e excessivamente dependente de sua Mokumoku no Mi, não era surpresa que ele ainda não tivesse aprendido aqui. Capitão Somer, Tashiji, tendo se recuperado um pouco do golpe nervoso de Hoven, conseguiu se sentar apoiando-se em Shigure. Ver Somer tão brutalmente espancado por um único soco de Hoven a deixou completamente atonita. Era a primeira vez que ela via o Capitão Somer ser atingido. Ele era um usuário de logia. Como um humano poderia acertar fumaça? Aqui? Que poder é esse? Ao ouvir as palavras de Hoven, o rosto de Somer ficou extremamente sombrio. Parecia que ele estava sendo repreendido por aquele velho rabugento, Zephyr, mais uma vez. Sim, ele dependia muito da sua Mokumoku no Mi, mas antes Somer não via nada de errado nisso. No Mar do Leste, um usuário de logia era invencível. Até mesmo no quartel-general dos fuzileiros navais. Frutas do tipo logia eram extremamente raras. Os 3 almirantes da Marinha atuais eram todos usuários de logia, considerados o trio de almirantes mais poderoso da história da Marinha. Qual era o problema em se dedicar completamente a dominar sua Akuma no Mi do tipo logia? Somer cerrou os dentes, preparando-se para o contra-ataque. Somer estendeu a mão para trás, tentando pegar sua arma, o Jute, com ponta de pedra do mar, mas só agarrou o ar. Balançando a cabeça vigorosamente, ainda desorientado pelo golpe de Haki, Somer viu seu Jute, agora nas mãos de Hoven. Uma arma de pedra do mar. Você sabia que sua Akuma no Mi tinha fraquezas significativas, então criou essa arma, e ainda assim depende tanto da fruta em si. Você é mesmo um tolo, comentou Hoven, jogando o Jute de pedra do mar para Zoro. Com isso, você deve conseguir acertá-lo, certo? Zoro pegou o Jute, um sorriso selvagem se espalhando por seu rosto. Não precisa. Inicialmente meu plano era garantir a vitória, mas não esperava que ele fosse tão fraco e dependesse exclusivamente da sua Akuma no Mi, respondeu Hoven. Ele havia chamado Zoro precisamente para esse propósito, tomar posse da arma de pedra do mar de Somer durante a luta e permitir que Zoro a usasse, garantindo que seus ataques pudessem acertar o alvo. Levar Zoro era uma garantia para a caçada a Mokumoku no Mi, mas após o primeiro encontro, Hoven percebeu que Somer, naquele momento em Logeton, dependia completamente da sua fruta. Contra usuários de logia mais fortes, mesmo com Haki, a luta poderia ser difícil. Habilidades poderosas de logia eram aterrorizantes por si só. Mesmo com Haki fraco, a luta poderia ser sobrepujada por ataques elementais potentes. Mas a Mokumoku no Mi não tinha praticamente nenhuma capacidade ofensiva por si só. Era principalmente um poder de suporte utilitário. Na situação em que Somer se encontrava agora, enfrentando o mestre de Haki, ele não tinha absolutamente nenhuma chance. Não fique tão convencido. Rugiu Somer furiosamente, tentando ativar seus poderes de fumaça novamente. Mas primeiro paralisado pelo Haki do Conquistador, depois atingido diretamente na cabeça pelo Haki do armamento. Somer nem sequer conseguia controlar seu corpo adequadamente para se transformar completamente em um elemento rapidamente. Houve um atraso perceptível. E dar a Hoven esse tipo de oportunidade significava apenas um resultado. Voshos! Bang! Outro soco imbuído de Haki acertou em cheio, desta vez um poderoso uppercut que fez a cabeça de Somer estalar para trás. Seus olhos reviraram, e ele desabou pesadamente no chão, completamente inconsciente. Saquear. Uma luz púrpura excepcionalmente brilhante, visível apenas para Hoven, separou-se do corpo de Somer e foi absorvida por Hoven. Garganta. Garganta. Sob o olhar incrédulo de Tashiji, o físico poderoso de Somer começou a definhar estranhamente. Momentos depois, ele parecia completamente sem forças. Uma característica da Akuma no Mi era classificada como uma característica do tipo força. Ela continha não apenas a habilidade da Akuma no Mi em si, mas também toda a constituição física do usuário, sua força e até mesmo o desejo desenvolvido através do treinamento e do uso da fruta. Tudo foi saqueado por Hoven. Sim, depois de saquear a Mokumoku no Mi, a mente de Hoven, através do feedback do sistema de características mais fortes, foi inundada com um conhecimento mais profundo sobre as frutas do diabo. Agora ele entendia por que podia roubar os poderes das Akuma no Mi sem sofrer os efeitos colaterais. Foi exatamente como Vegapunk afirmou na história original. As Akuma no Mi eram a manifestação física dos desejos da humanidade de uma era passada. Os seres humanos possuíam inúmeros desejos. Há muito tempo as pessoas desejavam: se eu pudesse me transformar em um raio. Se ao menos eu pudesse me dividir em 2 e ficar imune a espadas. Quem me dera poder me transformar numa criatura mítica das lendas. Esses diversos desejos deram origem às várias frutas do diabo. Alguém desejava se tornar um raio, e a Goro Goro no Mi apareceu, permitindo que quem a comesse se tornasse um humano relâmpago. Alguém desejava poder se dividir, imune a lâminas, e assim surgiu a fruta cortadora. Alguém desejou se tornar uma criatura mítica, e assim surgiu o tipo Zoan mais raro, o Zoan mítico. Enquanto existirem pessoas no mundo com esses desejos, as respectivas Akuma no Mi continuarão a se manifestar. Mas obviamente isso desafiava as leis naturais da evolução, era profundamente antinatural. Essa antinaturalidade naturalmente atraiu a ira da própria mãe natureza, o mar. Assim, qualquer um que comesse uma Akuma no Mi e se tornasse um usuário de habilidades era amaldiçoado pelo mar, tornando-se incapaz de nadar. Hoven, no entanto, adquiriu habilidades de Akuma no Mi ao explorá-las através do sistema de características. Elas existiam dentro dele como características. O próprio sistema o protegia da percepção do mar sobre essa não naturalidade. Ou seja, embora Hoven pudesse usar os poderes da Akuma no Mi, Mãe Mar não o reconheceu como um usuário de habilidades, e portanto não pôde amaldiçoá-lo. Além disso, Hoven agora compreendia completamente o processo de despertar da Akuma no Mi. As Akuma no Mi eram manifestações do desejo.
Por exemplo, a Moku Moku no Mi que Hoven acabará de adquirir nasceu do desejo passado de alguém de se transformar em fumaça. Ingerir aquilo permitia que alguém se transformasse em um humano de fumaça. Ao utilizar continuamente o poder da Moku Moku no Mi, fortalece-se constantemente esse desejo inato de ser fumaça. Quando o físico do usuário atingisse um certo limite e esse desejo específico chegasse ao ápice, o despertar da Akuma no Mi poderia ocorrer. Isso também explicava o alto risco associado ao despertar das frutas Zoan. Para despertar uma Akuma no Mi do tipo Zoan, o usuário precisava reforçar constantemente o desejo de se tornar o animal correspondente à sua fruta. Quando esse desejo atingisse o ápice, o despertar poderia acontecer. Mas o intenso desejo de se tornar uma fera poderia facilmente sobrepujar a consciência humana do usuário durante o processo de despertar. Perdidos nesse desejo, eles corriam o risco de se tornarem verdadeiras bestas irracionais. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.